Vamos para a parte 2 do nosso vídeo aqui entre Flávio Augusto e Miriam. Então vamos ver o segundo vídeo aqui, o que rolou. Conforme combinado, a gente nessa semana vai falar sobre o caso Miriam, dessa vez dando uma definição, se a gente vai ou não vai seguir adiante. Esse é o tema desse vídeo. Além disso, eu trago uma segunda história bem antiga, uma história de aproximadamente 28 anos atrás. Mas essa história se conecta de alguma maneira com a história da Miriam. Então você vai saber mais adiante. Então, direto ao assunto, sem mais delongas, eu recebi a Miriam no escritório do GeoJ para uma entrevista. Nós batemos um papo de maneira franca e aberta. A gente deu o desfecho dessa história. Vamos dar uma olhadinha. Quero aqui anunciar que depois de toda a avaliação que nós realizamos, depois de toda a verificação, às vezes algumas decisões que a gente vai tomar, a gente tem que botar uma pedra de gelo no nosso coração, porque não é fácil, às vezes, tomar determinadas decisões, principalmente em especial quando a gente está fazendo isso publicamente. Então eu quero comunicar aqui para você, Miriam, que a gente decidiu estar junto daqui para frente, e que a gente vai dobrar a aposta em você e que daqui pra frente a gente vai construir um projeto juntos aqui na presença da nossa audiência, tá bom? Então, parabéns, seja bem-vinda ao time aqui do Geração de Valor, seja... Já esperava, né? Já esperava que eles iam ajudar. Bom, assim, não conheço eles, né? Mas não parece ser do feitio deles fechar as portas diante da situação que foi a situação, né? Porque ela apresentou uma situação pior do que a gente imaginava. Então acho que eles não iam fechar as portas. Também não vem ao caso, mas assim, se eles fossem pensar do ponto de vista da repercussão que ia ter, ia ser super negativa pro nome deles, mas eu acho que isso nem cabe ficar discorrendo aqui no vídeo, porque sinceramente eles nem precisaram pensar nisso, porque depois que eles ouviram a verdade, eles tinham já a intenção de ajudar mesmo ela. Muito bem-vinda. Nossa. Bom, eu tava me preparando pro não. Porque todas as vezes que a gente se propõe a se apresentar mais nos defeitos, eu tenho muito defeito, né? E eu falei pra minha casa, pra minha família, pra todo mundo que era pra ficar em paz, porque o não a gente já tinha. Por isso que eu choro. Mas eu estou apta a aprender. Mas eu quero aprender do jeito certo. E se eu puder abraçar essa oportunidade, pode ter certeza que eu vou fazer bom uso. Você está sendo contratada para um projeto que a gente vai começar. Baseado não numa caridade que eu esteja fazendo. Eu não estou aqui fazendo uma caridade. Queria deixar claro isso para você. Como é que você está se sentindo hoje? Qual é a tua expectativa para o que tem por vir? Eu vou voltar para casa com outro sentimento, com certeza, né? E é um de gratidão. Tá feliz? Tô. Então, vamos aproveitar que isso era diferente do que você imaginava. Eu vou botar um vídeo aqui para você assistir. Quero que você me diga se você reconsiderou isso aqui que está sendo dito aqui nesse vídeo. Esse é um vídeo que a turma do canal Foco mandou para mim, que você gravou antes de começar o debate. Eu vou botar aqui pra você e você me diga aqui. Vamos lá. Meu nome é Miriam, tenho 29 anos e atualmente eu sou transista. Hoje eu vim fazer parte desse debate contra o bilionário, não é isso? Eu sou contra mesmo. A minha realidade diz pra eu ser contra e a minha verdade também. Então você foi lá pra ser contra o bilionário? Com certeza. Eu achava que caminhar com pessoas que têm teria que ser, tipo, A++, sabe? Eu não consigo falar assim, gíria ainda, tá? Fica à vontade. Eu achava que ia ser assim, tipo, eu chegava a ficar com aquele complexo de inferioridade terrível. Porque o pessoal sabe, o pessoal tem, o que eu vou fazer, como que pega no garfo na frente desse povo, eu não vou comer junto com vocês tão cedo, calma, primeiro eu vou me preparar. Eu achava que tinha que ter toda essa política. Só que aí quando eu cheguei lá na trinca, começou lá, né? Falei pra Rafael, olha, Rafael, o pessoal é mó simples, meu. O que eu mais aprendi aqui nesses dias foi que o simples, bem aplicado, ele é o suficiente. Uhum. Foi só isso que eu aprendi. Então, não tem a roupa de marca, não tem o sapato caro, não é sobre o celular, é sobre a essência. E a essência é aquilo que você... O que mancha mesmo, né, o pessoal que tem grana, e aí, por consequência, o empresário, que normalmente quem tem muito dinheiro é o empresário, né? É justamente a parte que tem uma boa parte que a gente sabe, que é aquele rico... Bom, primeiro tem o rico ostentação, que ele só quer mostrar o que ele tem para poder impressionar e fazer com que as outras pessoas se sintam inferiores. Então ele mostra no sentido de que eu sou melhor do que você. Ele precisa fazer isso. Ele precisa estar se provando a todo momento a capacidade dele, que ele é melhor que os outros. Tem os outros também que mostram, mas não porque quer provar que é melhor que alguém, mas porque às vezes tem orgulho daquela conquista. Um carro que conquistou, a casa, enfim, um relógio, qualquer coisa aí que a gente esteja falando de bens materiais. Ela só tem orgulho. Só tem orgulho, trabalhou, deu muito duro por aquilo e quer mostrar. Quer mostrar o resultado de todo o esforço dela.
Existe esse também. E aí tem aqueles caras mais low profile, que às vezes nem posta, que... Enfim, que é uma pessoa bem mais simples mesmo. Aí como a gente tem como exemplo, por exemplo, o Barsi, né? O Luiz Barsi, maior investidor CPF da Bolsa. Não sei se até hoje, mas eu acho que deve ser. Ele era um cara que, até pouco tempo atrás, né? Pelo que eu sei, eu vi isso também num vídeo no YouTube, andava de metrô. Agora ele tá muito conhecido, né? Mas andava de metrô, ele, não sei se até hoje, mas tinha um carro bem simples, ia pra empresa dele com esse carro simples. Mora, acho que até hoje, num apartamento que não é aquele apartamento deslumbrante, é um apartamento que eu acho que ele já mora há muito tempo, gosta de lá, do bairro e tal. Não é, né, aquelas casas de rico absurda, né? Ele é um cara que ele é milionário, talvez bilionário, e é super simples. Só que esse primeiro rico que eu falei, que é aquele rico que quer simplesmente se aparecer para se mostrar melhor que o outro, que é arrogante, que trata mal as outras pessoas, trata mal um garçom no restaurante, trata mal um funcionário dentro da empresa. Esse cara é o que mais repercute. E aí fica muito dessa imagem negativa, né, da pessoa que tem dinheiro, porque você vai achar que todo mundo que tem dinheiro é um pau no cu. Ou muitas vezes repercute também o caso do empresário que pagava propina, do político, do não sei o que fez coisa errada e tinha muito dinheiro. E o que é negativo, infelizmente, é o que vai colando mais na nossa mente, na nossa cabeça. E aí quando você tá na outra ponta, você fica pensando que todo mundo que tem dinheiro é uma má pessoa. E às vezes não é. Transmite. Eu cresci aprendendo que vocês só querem a mão de obra. Que vocês só querem colocar a gente pra trabalhar, e quanto mais preto, mais trabalho. Entendeu? E não é trabalho, tipo, vai lá mandar naquele. Não, é trabalho braçal. A gente cresce aprendendo isso. Instruído pra isso. E eu nunca... Agora eu falei pra você, eu estou apta a aprender um pouco do seu mundo, conhecer um pouco do seu dia a dia, pra tentar abrir mão, né, dos princípios que me apresentaram. Tentar não, estou apta a abrir mão. Certo. Porque eu vi na prática que não é um terço do que eu ouvia falar. Entendeu? Então você continua contra o bilionário agora? Não 100%, né? Porque o bilionário é meu amigo. Eu não 100%, porque agora eu sou um amigo bilionário, gente. Dá um abraço meu aqui. amigo. Seja bem-vindo. Tu nem tá treinado em você fazer a periferia, né? Isso, minha filha, eu já ouvi de... Não, mas eu vou te mostrar caipas. Eu vi, Rio de Janeiro nem se compara. Rio de Janeiro. São Paulo é tranquilão. Rio de Janeiro tem fuzil. Tá esse lado tranquilo, vou te mostrar, vou te apresentar. Você não conhece ainda, tá? Você precisa conhecer. Tá bom, eu preciso conhecer o seu lado. Então seja bem-vindo ao meu mundo, conte com a gente. A gente aqui acredita que você pode chegar muito longe. E depois que você ficar rica, não se esqueça nunca das suas origens. Com certeza. Tá bom? Agora é oficial. Miriam faz parte da equipe. Miriam faz parte do time. Eu dobrei a aposta na Miriam, como você pôde ver nesse meu bate-papo com ela. O que eu quero trazer para você agora é uma curiosidade. Em 1997, 28 anos atrás, começava uma história que teve alguns pontos em comum com a história da Miriam. Eu tô falando de um cara que trabalha comigo há 28 anos, que se tornou sócio, que se tornou um cara muito bem sucedido. E o que isso tem a ver com a Miriam? Assista essa rápida entrevista que eu fiz com ele, também lá no escritório do Joel J, e no final eu volto para comentar. Veja aí, eu estou aqui agora com ele, Davidson Carvalho, que hoje é meu sócio e também diretor executivo da Dot4U. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer. Tranquilão? Tranquilo. E aí, o que tá achando dessa história da Miriam? Cara, eu tô emocionadíssimo com essa história, muito inspirador. Vamos contar a sua, então? Vamos. Hoje você dirige a Dot4U. Rapidamente, o que é a Dot4U? Dot4U é uma mentoria para profissionais da área da saúde. A gente ensina médicos e profissionais da área da saúde a empreenderem, a venderem, a escalarem seus modelos de negócios. Quantos médicos hoje fazem parte desse seu programa que você lidera na Dot4U? Mais de 330. Hoje você tem cerca de 330 profissionais. A maioria são médicos, né? Sim. Maravilha. Hoje você, com a tua equipe, vende quantos programas desses por semana? De 6 a 8 programas. Hoje nós temos cerca de 30 vendas por mês. Então vamos lá, 30 vendas por mês. Quanto custa cada um desses programas? R$200 mil. R$200 mil. Isso significa dizer que você está fazendo 6 milhões de reais em vendas por mês. Projetando isso em... Bom, mas se for esses números mesmo que ele falou, em um ano ele vai dobrar o negócio, né? Só se eu entendi errado, mas um ano ele já vai dobrar o negócio, então. 12 meses, estamos falando de 72 milhões de reais em vendas por ano. Se você somasse 72 milhões de reais em vendas por ano com os clientes antigos, a gente está falando aí entre clientes antigos e novas vendas, quase 100 milhões, 90 e poucos milhões de reais por ano. Sim. É isso. Qual é a sua margem de lucro nesse negócio? 73%. 70%, 73%. Ou seja, nós estamos falando aí de algo ao redor de 70 milhões de reais de margem de lucro. Isso que é um negócio bom, hein, pessoal? Nossa, negócio com margem. Ó, por isso que eu admiro quem tem comércio, restaurante,
bar, indústria também, porque assim, indústria pode até, talvez, a fábrica ter uma margem um pouco maior, só que é tanta burocracia você ter uma fábrica, vocês não fazem ideia. E aí, claro, pô, eu tenho admiração, assim, por todo empresário que tá agindo honestamente e tudo mais, né? Picareta não. Mas todo mundo que tá no seu corre aí fazendo as coisas certinho. É louvável. Mas o cara que decide empreender num negócio de margem baixa e tem sucesso ainda, porra, esse cara é foda. Lucro nesse negócio que você realiza. Então, nós já poderíamos dizer, nós somos sócios nesse programa. Esse negócio existe há 3 anos. Há 3 anos é um negócio que gera de rentabilidade múltiplas dezenas de milhões de reais. E você, obviamente, nasceu de uma família rica e herdou um patrimônio grande para poder ser esse empresário que você é hoje, né? Não. O meu pai é taxista, minha mãe é dona de casa. Perfeito. Ali, né, tudo regadinho ali, mas longe de ser uma família rica. Muito bem. Nesse cenário, Davidson, vamos agora contar como a gente se conheceu. Eu vou resumir aqui, você faz alguns comentários. Quando foi 97, não foi? 97. Janeiro de 97. Eu passei o Réveillon em Cabo Frio. E logo depois eu participei de uma entrevista na rádio. Na época eu fui apresentado como empresário carioca que estava em busca de talentos na área da música. E você cantava, compunha, tocava violão? Sim, tinha uma banda. Tinha banda, pois é. E eu, nessa época, 97, eu tinha 25 anos de idade. Nessa época eu era ali empresário, em busca de novos talentos. Eu tinha 20 anos. 20 anos. E eu, quando eu dei essa chamada na rádio, o apresentador me perguntou: e como é que faz para entrar em contato com você? Aí eu dei o meu celular no rádio. Olha que espetáculo. Dei meu celular no rádio. Você entrou em contato comigo. Conversa boa, gostei da conversa, vem aqui no Rio de Janeiro conversar comigo. Nesse momento, a gente fechou. Parecido com esse momento da Miriam aqui. A gente fechou um projeto. E o projeto era assim: você vai trabalhar 1 ano comigo aqui na empresa. Durante esse 1 ano eu vou te conhecer, eu vou me relacionar com você, eu vou realmente ver se existe sinergia entre nós. A gente vai, obviamente, ver a tua conduta, tudo isso. E daqui a 1 ano, a gente vai gravar o teu CD. E começou a trabalhar comigo. No meio desse trabalho, obviamente, no trabalho de vendas que você também estava realizando, existem muitos desafios. E o Davidson passou por momentos ali de dificuldade. E aí só uma curiosidade, né? Ele falou: não, você vai trabalhar aqui comigo 1 ano e tal, a gente vai ver. Quais as formas você poderia fazer isso hoje em dia? E eu tô falando pro seu negócio e tal. Existem várias formas, né? Olha, se fosse para contratar na CLT, não teria como 1 ano ter experiência. O máximo são 90 dias. Que dá aí cerca de 3 meses, né? Depois que passa o prazo do período de experiência, aí você precisa efetivar a pessoa. E aí, qual que são as repercussões disso, né? Durante o contrato de experiência, você manda embora, você vai pagar o saldo de salário, você vai pagar 13º, férias proporcional, beleza, não tem multa de FGTS, não tem aviso prévio indenizado, nada. Agora, a partir do momento que a pessoa ela é efetivada, aí se você vai mandar embora sem justa causa, você vai ter que pagar 40% da multa do fundo do FGTS, você vai ter que pagar aviso prévio indenizado, se não for um aviso prévio trabalhado. Fora aquilo que eu já falei, 13º proporcional, férias proporcional. Então fica bem mais caro. É que a depender da remuneração da pessoa, dentro de um prazo de 1 ano, não vai dar uma rescisão tão alta. É que vai juntar provavelmente 13º com férias para pagar, mais o aviso prévio indenizado, mais o saldo de salário. E aí pode ser que você tenha que pagar 4 salários da pessoa. Mas é porque acumulou muita coisa, né? Acumulou muita coisa. Agora, de multa rescisória, né, do FGTS, 1 ano, a depender do salário dela, não vai dar uma multa grande. Qual outra forma de se fazer isso? A depender do caso, se for possível, poderia pensar no modelo PJ. Se tivesse o fit mesmo com um tipo de trabalho PJ, então uma relação comercial e não uma relação trabalhista com essa pessoa. Por quê? Se for trabalhista, aliás, uma relação comercial PJ disfarçada de trabalhista, a pessoa consegue entrar com uma ação trabalhista e aí pedir o reconhecimento do vínculo e pedir todos os direitos trabalhistas. Agora, se for possível, e a gente tem também decisões, inclusive no STF, caminhando para o entendimento de que é possível pejotizar alguns serviços, né, alguns cargos aí dentro da empresa, poderia fazer um contrato aí de 1 ano, aí ele vê se vai gostar, não vai gostar, rescisão. Aí ele pega e rescinde.
poderia também fazer um outro contrato, aí pensando em eventualmente ele de fato se tornar sócio do Flávio Augusto, né? Então ele coloca lá todas algumas métricas que ele precisa atingir. Se ele não atinge essas métricas, então ele não vai integrar o contrato social da empresa, e aí ele vai ter que deixa, né, o empreendimento aí à empresa. Então são algumas formas, né? Algumas formas, mas sempre vai depender de entender no detalhe qual que é o caso, para ver qual seria a melhor estratégia para você fazer um tipo de contratação dessa. Para executar o trabalho, estava aprendendo ainda a realizar, e você conheceu uma pessoa que geralmente tinha um papo negativo, que falava... Fala como é que foi essa pessoa que você conheceu, não precisa dizer nome, né? Sim. Era uma pessoa que ficava me colocando contra você, né? Desconfiado e falando, cara, esse cara aí tá querendo se aproveitar de você, cuidado com esse cara. Bom, para resumir aqui a conversa para você entender, todo domingo o Davidson entrava em contato comigo por telefone para me falar como é que foram as vendas do mês. Ele entrou em contato comigo, você estava no Orelhão, no telefone público. Tava no Orelhão, chovendo muito à noite. Muito barulho. Uhum. E ele ligou, tocou o telefone na minha casa. Aí entrou a secretária eletrônica. Ele não percebeu que entrou a secretária eletrônica, portanto, tudo de som que acontecia na ligação agora estava sendo gravado. Ele não percebeu. E aí vazou um som do Davidson conversando com esse amigo, que falava, aí falou alguma coisa do gênero assim, realmente, esse cara tá me explorando, ele tá querendo me explorar, realmente acho que não vai dar em nada esse negócio, eu não tô botando muita fé, tem mais alguma coisa que eu esqueci? É por aí mesmo. Uma coisa do gênero. Concordando com ele, você tem razão, realmente, eu tô achando que esse cara tá querendo me explorar mesmo. Querendo me explorar? Muito bem, ele desligou, não conseguiu falar comigo. À noite, Luciana chegou em casa, ouviu essa mensagem gravada e falou, Flávio, olha que mensagem esquisita essa aqui. Aí eu ouvi e reconheci a voz do Davidson. Apesar da chuva, né, Davidson? O som tava perfeito. Tinha até reverb. Parecia que tinha sido gravado no estúdio. Acho que é por causa da acústica do orelhão, né? Pois é. E eu ouvi, era o Davidson, e logo concluí. E entrou o secretário eletrônico, ele não percebeu. Eu recebi de bandeja aquela informação. No dia seguinte, você tinha uma reunião comigo. Sim. Você levou um amigo nessa reunião, um amigo que era compositor, que queria que eu conhecesse. De manhã eu cheguei, tava você e o amigo na recepção. Levei o Davidson e o amigo para minha sala, os dois ali sentados. Bom dia, tudo bem e tal? E perguntei pro Davidson, e aí, Davidson, como é que tá sendo essa sua experiência aqui, desse um ano? Aí o Davidson fala assim, não, tá sendo uma experiência maravilhosa, tá sendo bom, eu estou aprendendo, eu estou isso e aquilo. E aí, a pergunta matadora, o que você pensa sobre mim? Qual a tua opinião? O que você pensa sobre mim? Aí o que você respondeu, Davidson? Cara, você é um cara sensacional, Flávio. Tá me ajudando, cara. Pô, você não precisava disso, né? Pô, eu tô vendo que você é um cara realmente que né, tá aqui pra me ajudar. Sou grato. E por aí foi. Confia em mim? Confio. Plenamente. Então, maravilha. Aí eu abro a gaveta, pego um toca-fita. Vocês também não têm a menor ideia que seja esse aparelho de alta tecnologia de 1997. Era um negócio pequenininho assim que a gente botava uma fitinha aqui dentro. E era a fitinha da secretária eletrônica. Aí eu pego aquele gravador e falo pro Davidson, um amigo que estava do lado. Aperto o play e falo assim, Davidson, em qual Davidson eu acredito? Nesse aqui que tá na minha frente ou nesse aqui que eu gravei ontem falando na secretária eletrônica? E pá, play, no som perfeito. Não confio. Acho que tá me explorando mesmo, não sei o quê, papapá. Terminou a gravação. O que você sentiu quando terminou a gravação, Davidson? Ali eu descobri que eu era mentiroso. E eu já tinha sido confrontado outras vezes e achava ruim ser chamado de mentiroso. Mas ali, eu ouvindo em alto e bom som. Ouvindo a si próprio. Exatamente. Na hora que você olhou pra mim, me confrontando ali, eu me arrependi. Mas assim, foi um arrependimento instantâneo ali. Porque eu fui muito confrontado vendo a minha realidade. Não foi alguém que me contou. Eu me ouvi falando. Então você não tinha o que argumentar ali naquele momento, né? E foi muito forte. Aquele dia foi um dia importante na nossa vida, né? Eu diria que foi o dia em que a gente começou, de fato, a nossa relação de verdade. Ali começou ali foi onde tudo começou, de fato. A gente não vai ter tempo de falar detalhes disso, mas naquele momento, aquele dia foi o dia que, de fato, eu fechei com o Davidson. Ou seja, eu tive ele entregue para mim, nas minhas mãos naquele momento. Ele tinha 20 anos de idade. Naquele momento, como ele reagiu àquilo, foi o momento que a gente fechou. Davidson trabalhou por mais de 20 anos na WhatsApp, se tornou empresário, se tornou franqueado, ganhou dinheiro na WhatsApp, cresceu e recentemente... E aí, alguém pode achar estranho. Nossa, mas, porra, meteu pau lá no Flávio Augusto, ele confrontou o cara e eles fecharam. A gente não sabe, né? Os detalhes dessa conversa aí, porque ele não contou. Mas o que a gente pode entender é que a partir desse dia, ele conheceu o cara de verdade. Até então, tinha uma parte de ator aí, de atuação de máscara. E aí, ele conseguiu tirar essa máscara e saber quem que era aquele cara de verdade. E por algum motivo, ele viu alguma coisa que fazia sentido contratar, né? Começamos um novo projeto, e nesse novo projeto, o Davidson é um dos novos milionários brasileiros nos últimos 3 anos, tendo aquele resultado. Eu comecei apresentando um empresário bem-sucedido, mas faz parte da nossa história uma marca de alguém que mentiu para mim. E alguém que, naquele momento, diante daquela realidade, a gente teve uma oportunidade de mudar o nosso destino. Então, obrigado, Davidson. Obrigado.
É óbvio que eu não gosto que uma pessoa minta pra mim. Óbvio. Nem gostei quando o Davidson mentiu pra mim, nem quando a Miriam mentiu pra mim. O caso aqui não é eu ter uma posição legalista, ter um julgamento e descartar ou não descartar uma pessoa. Esse não é o ponto. Se você quer ser um empresário e crescer, você precisa entender melhor sobre pessoas. Liderar empresas é liderar pessoas, e liderar pessoas é liderar imperfeições. Ninguém é perfeito, você não vai encontrar ninguém perfeito. Então, eu sempre enxergo a ótica de gestão de pessoas sobre a ótica do escultor e não sobre a ótica do garimpeiro. Como é a ótica do garimpeiro? O garimpeiro é aquele que fica ali no rio, com uma peneira, tentando achar uma pedra preciosa. O garimpeiro, ele passa o dia inteiro recolhendo cascalho e, eventualmente, ele acha uma pepitinha de ouro. Já o escultor, não. O escultor, ele lapida. O escultor enxerga uma tora, mas ele também enxerga um cavalo dentro da tora. Ou seja, ele tira o que não é cavalo e o cavalo fica na tora. O escultor, ele faz a lapidação até chegar na forma que ele deseja. Se você deseja ter uma empresa, se você deseja crescer essa empresa, você precisa ser um líder. E esse líder é o cara que aproveita as oportunidades. Portanto, liderar é educar e formar pessoas. Educar não é simplesmente encontrar pessoas. Educar é formar pessoas para que você alcance o seu objetivo. Dessa maneira, quando você educa, você vai formar novas alianças. O Davidson usou essa terminologia. Alianças. Uma coisa é você criar aliados na sua empresa. Outra coisa é você ter empregados na sua empresa. Colaboradores, se você quiser usar de um eufemismo. Outra coisa é você ter aliados. Quando você toca no coração, quando você se conecta com as pessoas, você cria aliados. E muitas vezes, a janela de oportunidade para que você se conecte no coração, no íntimo da pessoa, é quando ela erra. É quando ela poderia ser descartada e você dar uma oportunidade. Significa dizer que, quando determinadas situações acontecem, mesmo negativas, elas podem se tornar janelas de oportunidade para que você crie conexões profundas com essa pessoa, assim criando aliados. Algumas pessoas podem dizer, não, mas ele é um mentiroso, amigo. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Você não pode ter essa visão limitada. E também não estou dizendo que você tem que ser leniente com a mentira. Tudo tem limite. Mas existem situações que representam janelas de oportunidade para que você seja um agente para transformar a vida de uma pessoa. Isso é educar. Isso é liderar. Para isso, liderar também é correr alguns riscos. Você vai ter que correr alguns riscos. A Miriam pode mentir pra mim de novo. O Davidson poderia mentir pra mim de novo. Agora você viu o Davidson, que na minha opinião foi muito pior do que Miriam. Ele mentiu pra mim quando já tinha compromisso comigo. E ele mentiu pra mim num momento em que ele foi flagrado. A Miriam, quando mentiu pra mim, não tinha ainda nenhum compromisso comigo. Ela estava num debate. Agora, por outro lado, ela se antecipou e falou do erro dela. Você, como líder de uma empresa, precisa enxergar oportunidades. Essas oportunidades não acontecem a todo momento. São janelas de oportunidades que você precisa entrar nessa janela para estabelecer conexões profundas e assim você liderar em alta performance. O princípio básico disso é você entender duas coisas, dois princípios básicos. O primeiro é o seguinte, ninguém é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que uma pessoa. Eu não sou melhor do que a Miriam. Eu não sou melhor do que o Davidson. Eu também tenho as minhas imperfeições. Eu também já errei. Eu também já fui fraco. Eu também já tive deslizes. Então não se coloca como melhor do que as pessoas. Quando você entende que todas as pessoas erram, você adquire uma empatia que vai te tornar um líder melhor no seu negócio. O segundo princípio importante de você entender é que as pessoas podem ser transformadas. As pessoas podem se transformar, elas podem se arrepender, elas podem tomar uma nova postura e você ser um agente dessa transformação. Não é fácil. Tem que ter inteligência emocional num outro nível para você liderar e aproveitar essas oportunidades. Mas quem consegue, com certeza, chega mais longe. Esse foi o nosso vídeo dessa semana e na semana que vem você deve estar curioso o que a gente vai fazer com a Miriam, não é verdade? Eu vou falar na semana que vem, eu vou revelar quais são os projetos com ela e eu vou trazer esse assunto aqui para você. E tem outras novidades. Vão existir outras oportunidades como essa? Eu vou dar acesso a outras pessoas a participarem desse tipo de mentoria que nós estamos realizando? Eu vou falar sobre isso na semana que vem, tá bom? Te vejo lá. Tchau. Esse foi o vídeo então, pessoal. Legal. Eu já esperava por isso. Tivemos um desfecho bem legal. No caso deles aceitar continuar esse trabalho aí, fazer, na verdade, o trabalho com a Miriam, mas ele já tinha dado spoiler meio que na parte 1, né, no final do primeiro vídeo, que ele falou, vou dobrar a aposta na Miriam. Começou esse vídeo falando que ia dobrar mesmo a aposta. Então, fiquei feliz com a repercussão. Eventualmente, eu vou continuar acompanhando isso daqui, porque eu tô achando interessante. Mas se surgir um outro vídeo que tenha algum assunto que seja interessante trazer aqui pro canal, que seja relacionado aqui com esse canal, com certeza eu vou trazer, porque eu tô gostando aí dessa série do Flávio Augusto. Na minha opinião, ele deu uma aula aqui nesse vídeo. Eu sou muito fã dele também, vou ser sincero para vocês, então sou suspeito para falar. Mas vamos ver aqui nos comentários, até antes de... Deixa eu ver quanto tempo de gravação tem. Vamos dar uma olhada aqui, uma fuçada nos comentários para ver se tem alguma coisa interessante aqui só antes de encerrar o vídeo
Muita gente, muita mesmo, elogiando aqui nos comentários, então acho que fica meio repetitivo ficar colocando os comentários, lendo aqui, não tinha nada muito diferente, alguém criticando tal, que gerasse um debate aqui interessante pra gente no vídeo. Então, o vídeo vai ficando por aqui, deixa nos comentários o que você achou dessa atitude aqui do Flávio Augusto, do que a gente conversou nesse vídeo. Se você ficou até o final, já deixa aquele like. Se você está gostando dos vídeos aqui do canal, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.